E aí, quem tá pronto para se despedir da Lara Jean? Eu não tô nada pronta para me despedir, nem um pouquinho mesmo, mas a gente sempre vai poder reler os livros, rever os filmes, e é isso que eu tô fazendo. Então, pra gente entrar totalmente no clima de Para Todos os Garotos que Já Amei e aproveitar ao máximo esse momento aí de lançamento do terceiro filme, eu resolvi gravar alguns vídeos para conversar com vocês sobre essa trilogia que eu amo, né, que eu me identifico muito. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai conversar sobre as diferenças, algumas diferenças entre livro e filme, né? Não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoilers, mas vou dar minha opinião geral sobre a adaptação do livro da Jenny Han. Antes de mais nada, né, se inscrevam no meu canal, caso não sejam inscritos, curte e compartilhe esse vídeo, e também quero agradecer aos membros do Clube da Manita. Se você de repente quiser fazer parte ou quiser saber o que é, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Então, antes de falar, né, sobre livro e filme, vou contar um pouquinho aqui a minha história com Para Todos os Garotos que Já Amei e com a Lara Jean. Eu li essa trilogia, comecei a ler essa trilogia no fim de 2015. Eu sempre gostei muito dessa trilogia. Primeiro porque ela é encantadora, né? Eu acho que a Lara Jean é uma personagem muito cativante, com quem a gente consegue se identificar, principalmente porque ela é uma adolescente muito normal, né? Ela não é super popular, ela não sofre bullying, né? Acho que muitos de nós fomos assim, eu fui assim, eu sempre brinco que eu era invisível na escola, ninguém me enchia muito o saco, mas também ninguém reparava muito em mim, então eu ficava ali, né, fazendo parte do cenário, e é exatamente como a Lara Jean se descreve, e eu tenho certeza que um monte de gente aí também se descreveria dessa forma, né? Então eu acho que isso gera essa conexão. Mas a Lara Jean era descendente de coreanos, né? E ela foi a primeira personagem, assim, que realmente me fez pensar na representatividade, né? Eu não pensava muito sobre isso porque eu acho que era uma coisa que ninguém conversava muito sobre, né, há alguns anos, e também porque eu nunca pensei nisso pra mim, sabe? A gente sempre vê, né, os personagens de origem asiática, principalmente aqui no Brasil, sempre muito estereotipados. Isso antigamente, né? Hoje isso tá melhorando. Então eu nunca pensei em ter uma personagem que me representasse, né, nessa questão da etnia, seja em características físicas ou mesmo na questão, né, de como as tradições fazem parte da família dela, enfim. Então a Lara Jean foi a primeira personagem que me fez ver como a representatividade é realmente algo necessário para todo mundo. Então ela é muito especial para mim por isso também, mas nós temos muitas coisas em comum que vão além da questão física. Como eu falei, né, a Lara Jean é descendente de coreanos, eu sou descendente de japoneses, e não é tudo a mesma coisa, mas é claro que nesse contexto de ser descendente de asiáticos, existem vários pontos em comum. Então essa é obviamente uma das maiores semelhanças que eu tenho com ela, né, e um dos principais pontos de conexão. Mas eu também tenho duas irmãs, né, eu também perdi minha mãe, então elas vivem as três com o pai, né, então essas também são coisas que são abordadas, né, nos livros, essa ausência da mãe, a forma como as três irmãs ali criam uma dinâmica natural para lidar com isso, como elas tentam manter, né, a mãe viva por meio das lembranças, principalmente para Kitty, que é a mais nova e era muito novinha quando a mãe morreu. Então eu me identifiquei com isso também, vejo várias coisas minhas e das minhas irmãs nas três irmãs, né, nas três irmãs Song. É uma identificação que tem a ver com essa questão, né, da ascendência, porque a Lara Jean, ela é essa personagem, né, norte-americana, mas que tem algumas tradições, segue algumas tradições coreanas, né, seja na comida ou em alguns costumes, enfim, e eu realmente consegui me ver nela porque aqui no Brasil e talvez lá nos Estados Unidos também, os descendentes de japoneses, de asiáticos no geral, né, chineses, coreanos, enfim, são muito, a gente se sente muito colocado numa caixinha, de que se você é descendente de japoneses, você talvez coma sushi todo dia, não sei, eu sei que hoje em dia não é mais o que as pessoas pensam no geral, mas por muito tempo foi isso, você fala japonês, você é inteligente, você é bom em matemática, você come sushi todo dia, e enfim, um monte de outros estereótipos, e não é assim, né, então eu por muitos anos pensava que eu tinha que me afastar totalmente, né, da cultura da minha família, enfim, embora nós não sejamos famílias, é uma família muito tradicional, mas enfim, que eu tinha que me afastar de tudo isso pra me encaixar aqui. E a Lara Jean me mostrou exatamente que eu não preciso. Eu posso, né, ser brasileira, porque eu sou, e eu não posso fugir disso, e ter costumes, manter costumes, né, da minha família de origem japonesa, sem precisar fazer parte desse estereótipo, sem ser esse clichê, né? Então acho que a Lara Jean foi muito importante pra mim nesse sentido, e eu acredito que tenha sido importante pra um monte de descendentes também de asiáticos. E quando a Netflix, né, resolveu adaptar essa série de livros,
e fez essa personagem tão encantadora dos livros ser tão fiel à personagem que a gente vê nos filmes, né? Com a Lana Condor, que na verdade é descendente de vietnamitas. Na verdade ela é vietnamita, ela nasceu lá e ela foi adotada por uma família norte-americana. Enfim, eu acho que transformar a Lara Jean nesse fenômeno da cultura pop foi uma coisa muito bem-vinda para os descendentes de asiáticos, né? Pra gente quebrar alguns estereótipos, pra gente né, nós que somos descendentes nos vermos inseridos nesse lado pop da coisa, nesse mundo ocidental, né? Isso é muito importante, eu acho, para todos os lados, para todo mundo aprender, para todo mundo se sentir mais parte do mundo, se encaixar, enfim, se compreender como uma pessoa, né, racializada, no caso, de ser descendente asiático, enfim, acho que foi muito importante, eu acho que a Lara Jean é uma personagem muito importante nesse sentido, tanto na literatura quanto no cinema. Já falei um monte e nem falei do filme, mas vou começar a falar agora. Então, é o seguinte, né, quando eu vi o filme, eu já tinha 2 anos que eu tinha lido, mais de 2, quase 3 anos que eu tinha lido o primeiro filme, o primeiro livro. Então, é muito detalhe, obviamente eu já não lembrava mais. Algumas coisas me chamaram a atenção por serem diferentes, mas no geral eu achei que o filme tinha a mesma essência do livro, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que cada um lida de um jeito com essa história de adaptação. Eu já fui uma leitora muito chata de querer ver todos os detalhes do livro no filme, e eu não julgo, porque isso é de cada um e a gente também não controla. Mas, conforme eu ia vendo as adaptações, etc., eu fui entendendo que eu podia encarar isso de uma outra maneira, e hoje eu ainda gosto muito de ver detalhes dos livros nos filmes, né, nas séries, enfim, nas adaptações, mas eu também sou muito mais flexível. Eu acho que se tem a essência, né, a mesma essência da história, a mesma mensagem, eu não boto muito defeito, eu não sou muito preciosista com isso, mas de novo, entendo quem é, não tem nenhum problema, né, só que realmente às vezes, por vários motivos, as coisas acabam saindo diferente nas adaptações e não tem jeito, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, tem várias cenas, né, do livro que não existem no filme, o que é natural, porque eu sempre falo, imagina se você fosse assistir um filme ou uma série com todas as cenas do livro, ia ser chato, né, ia ser longo, são mídias diferentes, são formatos diferentes e formas diferentes de contar uma história, né, algo que funciona um livro, às vezes uma cena que tá ali para mostrar determinada coisa, não pode não funcionar num filme e vice-versa. Então acho que a gente também tem que ter isso em mente, né, quando a gente for assistir a adaptação. E eu acho que Para Todos os Garotos que Já Amei é um filme que tem muito a essência, né, dos livros, porque a Lara Jean é uma personagem que ficou muito fiel, eu acho, né. A gente consegue ver, assim, toda a doçura dela, a Lana Condor é perfeita como Lara Jean. Aliás, tudo começa pelo figurino, né, porque a Jenny Han tem muito isso de descrever a Lara Jean pra gente. Na verdade, é narrado em primeira pessoa, mas ela fala das roupas, ela fala das coisas que ela gosta, ela descreve muito as coisas, então você consegue formar ali uma imagem da Lara Jean, e eu acho que eles conseguiram transportar isso muito bem pro filme, e isso ajuda muito a gente a realmente visualizar aquela personagem, né? Pra quem leu o livro, a gente vê essa mesma personagem na tela, e pra quem não leu, ter essa ideia realmente fiel de quem ela é. E no livro, a Lara Jean também ela é muito doce, ela é muito tímida, né? Ela é retraída, mas ela também tem um lado mais, não sei se seria ousado, atrevido, talvez, que a gente vê muito no livro e a gente também vê no filme, né? Esse filme já ganha muito em questão de adaptação, né, por causa da Lara Jean. Ela é realmente uma personagem que foi transferida com bastante fidelidade para o filme. Eu não acho o mesmo do Peter Kavinsky, né, que é interpretado pelo Noah Centineo. O Noah não é o meu Peter, não é assim, porque eu não imaginei ele dessa forma, porque não é a forma que a Jenny Han descreve, mas tudo bem, porque eu não acho que sempre o personagem tem que ser exatamente, né, com aquelas características físicas, né, então isso não é um problema pra mim, mas eu não acho que ele tem tanto o jeitão do Peter. O meu Peter é um cara bem alinhadinho, assim, bem arrumadinho, vaidoso, sabe, e eu não vejo isso no Peter do Noah, mas acho que no geral ficou ok, não vejo também, não é nada assim que eu me ofenda, sabe, é só que não é exatamente o meu Peter, mas eu acho que ele é charmoso, eu acho que ele tem uma química legal com a Lana, né, então acho que isso conta muito, e no fim a história, a mensagem passada é a mesma, então eu não vejo motivos pra ficar entrando nesses detalhes. As irmãs da Lara Jean também eu acho que são perfeitas, tem algumas pessoas que criticam a Jennifer Parrish porque acham que ela é um pouco, né, tá um pouco fora da faixa etária, aí talvez esteja, porque ela é realmente um pouco mais velha, mas também não é algo que me incomoda, e eu acho que ela passa aquela
a rigidez que a Margot tem, né, aquela coisa, porque ela é a irmã mais velha e como elas perderam a mãe, ela acaba se tornando meio que responsável pelas irmãs, ela se sente responsável, então eu acho que a atriz conseguiu trazer isso pra personagem, embora ela pareça pouco, né, mas eu acho que ela conseguiu, e a Anna Cathcart é a Kitty perfeita, inclusive eu prefiro a Kitty do filme do que a do livro, e o outro, né, garoto ali, outro crush da Lara Jean é o Josh Sanderson, que é interpretado pelo Israel Broussard, que não é o meu Josh também, mas tudo bem também, porque eu acho que ele ficou bem apagado no filme, né? Ele aparece muito menos do que no livro, mas eu acho que deu pra entender ali a dinâmica que foi criada. Mas assim, não é o meu Josh, mas também não fez muita diferença justamente por ele ser um personagem que ficou mais apagado no filme. Dois pontos que realmente eu acho que fizeram falta nessa adaptação foi esse enredo do Josh, né? Porque a gente realmente, talvez no filme a gente não tenha a dimensão dos sentimentos da Lara Jean por ele, e na verdade tudo começa por causa dele, né? De certa forma. Então eu acho que no filme isso fica um pouco jogado. Eu sempre tenho dificuldade, quando eu assisto uma adaptação, que eu já li o livro, em saber se aquilo faz sentido, né? Pra quem não leu. Então, nesse caso, é um caso que eu fico nessa dúvida, assim, de saber se realmente ficou claro, né, o que a Lara Jean realmente sentia por ele, da intensidade desse sentimento que ela tinha, e de como as coisas foram acontecendo justamente por causa dessas cartas que foram enviadas e que não deveriam ter sido enviadas, e enfim, esse sentimento que ela tem pelo Josh e o fato, né, de ele ter sido namorado da irmã dela. Então, eu acho que no livro a gente tem essa tensão um pouco maior ali, de o que vai acontecer, essa questão dessa, entre aspas, traição, né, da Lara Jean com a irmã. No livro isso fica mais evidente, assim, e eu achei que no filme ficou mais como um detalhe. E outra coisa é o arco, né, de Lara Jean e Peter Kavinsky, porque eu acho que no livro ele é um personagem muito dúbio, né, você nunca sabe exatamente quais são as intenções, como ele é esse cara popular, né, e eles topam aí, eles acertam esse acordo aí desse namoro de mentira, a gente não sabe exatamente quais são as intenções dele, se ele tá brincando com a Lara Jean ou se ele tá realmente se apaixonando por ela. E eu acho que no livro isso é muito bem explorado, né? Porque a gente não é um conto de fadas, né? Tem ali uns momentos que você realmente se coloca no lugar da Lara Jean e você fala, nossa, o que eu faria, né? Como eu me sentiria? E isso não tem muito no filme, né? Até tem ali os momentos do Peter com a Jane, mas é tudo muito mais simples, muito mais fácil. Ele é muito mais aberto, eu acho, em relação aos sentimentos dele pela Lara Jean no filme. Então eu acho que são coisas assim que poderiam ser melhoradas com mais 15 minutinhos de filme. Mas tudo bem, porque eu acho que a mensagem central é transmitida, né? A essência de toda a história tá ali. Então não são coisas que eu acho ruins. Eu só acho que seria um filme melhor, né, em termos de adaptação e também de filme avulso, se tivesse um pouquinho mais, né, dessa construção aí com o Peter e também desse contexto com o Josh. Um terceiro ponto que eu também acho que podia ser melhor é o conflito ali com a Margot no final. Não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler, mas também acho que ficou um pouquinho superficial, então acho que nesses 15, 20 minutinhos aí a mais, a gente poderia ter uma parte também dedicada a esse conflito com a Margot. Outra coisa que eu acho que segura muito esse filme, né, e que traz realmente essa sensação que a gente tem quando a gente tá lendo e quando a gente tá vendo, né, que a gente tá assistindo a mesma história que a gente leu nos livros, é a questão da Lara Jean com a família, né, com as irmãs e também com o pai. O pai dela é um personagem muito querido no livro, né, ela sempre fala dele com muito carinho, né, justamente porque elas perderam a mãe e ele perdeu a esposa, mas ele sempre se esforçou muito, né, para criar essas três meninas tão diferentes entre si, então ela sempre fala dele com muito carinho, e eu acho que a gente sente isso no filme também. Ele é um pouco mais presente no filme, né, e eu acho que é uma presença muito bem-vinda, mas tem uma cena que eu gosto muito no filme, que é a minha favorita, aliás, que não existe no livro, né, por isso que eu falo que às vezes uma coisa que funciona no livro pode não funcionar no filme e vice-versa, né, e eu acho que essa cena, que é a cena que ela tá com o pai dela na lanchonete já no fim do filme, que eu acho que resume muito bem essa questão da Lara Jean com a mãe, né, da Lara Jean, da relação dela com o pai, da relação de como o pai dela se sente, né, com a ausência da mãe, criando essas três meninas. Então é uma cena que eu acho muito sensível, que diz muito pro filme, que diz muito sobre a história, sobre a dinâmica familiar da Lara Jean com o pai, com as irmãs, do pai com as filhas.
e que não tem no livro. E eu acho que ela funciona muito bem no filme. Bom, então, no geral, é um filme que eu gosto bastante, uma adaptação que eu gosto bastante, né? Como eu falei, não é perfeita, tem algumas coisas que podiam, sim, ter sido melhor exploradas, mas eu acho que tem essa essência de Lara Jean, passa a mesma mensagem, as coisas que são importantes na história do livro são importantes também no filme, foram muito bem traduzidas, muito bem retratadas, e isso já me deixa satisfeita. Num próximo vídeo a gente vai conversar sobre PS Ainda Amo Você e o segundo filme, né, que é Pra Todos os Garotos que Já Amei, PS Ainda Amo Você, e depois a gente vai conversar sobre o terceiro também, que eu tô bem curiosa pra assistir. O trailer me chamou bastante atenção porque eu acho que vai ser uma história que realmente foca muito mais na Lara Jean e na família dela, como o livro, né, pelo que eu me lembro, então eu tô bem animada em ver tudo isso. Acho que vai ser um filme que trata muito da questão do amadurecimento da Lara Jean, dela deixando de ser, né, a menina da escola tal, pra se tornar a garota da faculdade, enfim, que foi algo que me marcou muito no terceiro livro, que eu gostei bastante, então eu tô bem animada, eu fiquei muito feliz com o trailer, espero não decepcionar. Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tá assistindo, provavelmente você também é fã da Lara Jean, então eu quero saber se você lê os livros, se você assistiu os filmes, se você gosta dos filmes como adaptação, ou se você tem vontade de ler, enfim, vamos conversar sobre essa série que é muito fofa e sobre essa personagem que é muito querida e que eu vou sentir muita saudade. Então se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve num novo.